A nova espécie que surgiu no mundo tem um grande potencial para mudar a maneira como a humanidade e até a própria natureza segue o seu curso. São chamados de Vita Carnis, carnes vivas. Olá, amante do terror. Uma nova espécie de animal surgiu no mundo, a qual apelidaram de Vita Carnis. Talvez eu nem devesse chamar de animal em si, e sim de praticamente um ecossistema novo, que aparentemente veio para ficar. A instituição chamada Pesquisa Nacional da Carne Viva, ou PNCV, é a responsável por estudar essas espécies, realizando diversas pesquisas e descobrindo o potencial delas em relação ao mundo em si. As espécies são parecidas com mamíferos, só que sem pele ou carne crua. São feitas de músculos, órgãos e ossos, e a sua dieta se consiste em basicamente consumir matéria orgânica, geralmente a carne de outros animais, mas nunca comem os seus. A primeira espécie estudada, e uma das mais importantes, se não a mais importante, é chamada de Crawl. Crawl é um ser vivo inanimado que se parece com tendões, que crescem em vários ambientes. E a forma que eles crescem lembra muito os fungos, mofos e veias. Os Crawls contam com organelas que são usadas principalmente para garantir que eles possam obter todo e qualquer nutriente que esteja ao seu alcance. E quanto maior é o Crawl, maior a quantidade de nutrientes que ele precisa para se manter vivo. O fim das organelas serve para eles absorverem água ou a matéria orgânica, assim transformando tudo que eles consomem em energia. E geralmente encontram esses nutrientes no solo ou em superfícies circundantes. E para garantir que eles tenham energia o suficiente, as partes pretas dos Crawls podem absorver a luz solar e transformá-la em energia, assim crescendo cada vez mais. Ou seja, mesmo se não tiver nenhuma forma de nutriente por perto, eles ainda podem pegar a luz natural do sol. Essa espécie existe praticamente no mundo inteiro, em todo lugar, já que se adaptou para sobreviver nas mais diversas situações. Tanto que, por causa disso, alterou praticamente todo o equilíbrio na natureza. Os Crawls se sobressaem sobre qualquer outro tipo de vegetal que esteja em volta. E assim que eles morrem, eles se tornam matéria orgânica, que vai ser consumida pelas plantas em volta. E essas plantas vão ser consumidas por qualquer animal herbívoro em volta. E esses mesmos animais herbívoros vão ser consumidos pelos carnívoros. E esses carnívoros que consumiram os herbívoros, consequentemente, também consumiram as plantas que consumiram o Crawl. E quando esses carnívoros morrem, eles deixam os seus restos. E esses restos vão ser consumidos pelo Crawl, que vai meio que renascer. E assim, o ciclo se repete mais uma vez. Os Crawls também podem ser cultivados e utilizados por seres humanos, já que eles podem ser uma forte fonte de fertilizante para outras plantas, ou mesmo também podem ser consumidos. Só que como a sua aparência e gosto não são dos mais atrativos, eles ainda não atendem aos padrões das cozinhas. De vez em quando, uma pequena bola de carne pode surgir de algum dos Crawls, e depois de um tempo, essa bola se solta dele, se revelando ser um animal independente, e isso pode levar ao nascimento de outras espécies de Vita Carnis, variantes que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E a primeira dessas espécies a serem estudadas são os Trimmings. Os Trimmings são criaturas que parecem muito com carrapatos, só que carrapatos muito grandes, mais ou menos do tamanho de bolas de basquete. A aparência deles é de uma criatura com um corpo gordo, uma face redonda, uma variedade de membros, uma boca escancarada e olhos pequenos. Uma aparência nem um pouco convidativa, né? Enfim, os Trimmings nascem dos Crawls, como bolas de carne. E quando ganham independência, eles saem à procura da fonte mais próxima de comida, seja lá qual ela for. E o que eles comem? Bom, eles podem comer basicamente de tudo, já que eles são seres onívoros. Então, podem se alimentar de frutas, vegetais, insetos, raízes, sementes e carne. E outras coisas também. Mas eles são animais mais carniceiros, porque apesar da sua aparência, eles são bem covardes, se escondendo e fazendo sons de súplica quando se sentem ameaçados. Eles estão bem baixo na cadeia alimentar, podendo ser dominados por praticamente qualquer predador. A expectativa de vida de um Trimming não é muito alta. Eles atingem a maturidade em cerca de 7 meses e vivem de 2 a 4 anos.
E muitos acreditavam que, pelo motivo dos Trimmings serem muito fracos e viverem muito pouco, eles iriam entrar em extinção muito em breve. Mas não. Para surpresa de muitos, os Trimmings são criaturas muito abundantes, pelo simples motivo dos Crawls fazerem uma quantidade absurda deles, mantendo o seu número, e até mesmo aumentando a cada ano. Por isso que é muito comum você ver uma quantidade massiva de Trimmings onde tem uma quantidade massiva de Crawls. Quanto à sociedade humana, bem, os Trimmings não são muito bem aceitos. Eles são vistos pela humanidade como pragas, tipo ratos ou baratas, não os integrando na sociedade de jeito nenhum, porque eles vivem em construções abandonadas, revirando lixo e fazendo barulho infernal de noite. Mas extingui-los é praticamente impossível. No entanto, assim como existem pessoas que criam ratos e baratas, também tem pessoas que domesticam e criam Trimmings. Ou seja, Trimmings também podem ser animais de estimação, se alguém tiver coragem de ir domesticar algum. Mas os Trimmings não são a única espécie de Vitacarnes. A próxima espécie a sair dos Crawls é a Meat Snake. As Meat Snakes, ou as cobras de carne, são criaturas muito parecidas com vermes, ou, no caso, cobras. Elas são feitas com muitas variedades de carne e são protegidas por uma membrana muito parecida com uma segunda pele transparente. Assim como os Trimmings, elas também saem dos Crawls, e também com um tamanho minúsculo, medido cerca de 7 centímetros de comprimento, mas quando chegam na fase adulta, podem medir até 5 metros. Mas esse tamanho das cobras de carne pode aumentar bastante dependendo de alguns critérios específicos, tipo desastres naturais, guerras ou pragas. Tirando isso, esse é o tamanho geral. As Meat Snakes são animais totalmente carniceiros, só comendo restos de animais mortos, porque são literalmente incapazes de comer quaisquer organismos vivos. As suas línguas têm um efeito muito parecido com as cobras normais. Elas têm uma espécie de sensor capaz de identificar quando algum resíduo de carne morta está na sua frente, assim, notificando para a cobra quando tem algum alimento. Assim que ela encontra sua refeição, ela abre a sua mandíbula ao máximo que pode e engole o corpo inteiro, como uma cobra geralmente faz, só que em vez de ser com um animal vivo, é com um morto. Uma vez lá dentro, o estômago da Meat Snake vai soltar vários químicos corrosivos, que vão dissolver toda a carne do animal, e a carne e os ossos que sobrarem vão para dentro do trato digestivo da cobra e lá vai ser implementado a própria estrutura do corpo dela. E outros tecidos, tipo unhas e cabelos, vão ser regurgitados. A expectativa de vida de uma Meat Snake vai depender totalmente do quanto ela come, ou seja, quanto mais ela comer, mais ela vai viver. Só que quanto mais tempo ela vai viver, mais ela vai precisar comer. O tempo máximo já registrado que uma Meat Snake já viveu foi 28 anos, o que não é tão fora do comum, considerando que uma cobra geralmente vive entre 15 a 30 anos. Elas não têm predadores naturais, diferentemente das cobras, que geralmente têm como predador as águias. Elas não morrem tão facilmente. As únicas formas de matar uma Meat Snake é deixando ela morrer de fome, queimando ela viva, ou então destruindo a membrana que protege o seu corpo. Assim, seu corpo vai ficar completamente vulnerável. As Meat Snakes são os únicos seres da espécie Vitacarnis que são capazes de se reproduzir, e se reproduzem de forma totalmente assexuada. Quando elas atingem um tamanho excessivo, elas fazem uma espécie de mitose, onde elas se dividem em 2 organismos totalmente distintos. Podem ser encontradas em lugares com a temperatura moderada, nem muito quente, nem muito frio. E por fim, as Meat Snakes também podem ser vantajosas aos seres humanos. Como? Simples. Elas podem ser facilmente usadas como lixeiras. Sim, lixeiras. Elas são o meio mais limpo e seguro para despejar o lixo orgânico que envolve carne, já que os químicos que ela produz no seu estômago impedem que as doenças se espalhem, e também é por causa dos químicos que elas são completamente imunes a qualquer tipo de doença. Elas podem ser usadas em açougues para eliminar carne estragada, em acidentes de estrada para despejar os corpos dos animais atropelados, em campos de batalha e até mesmo em zoológicos, para despejar o corpo dos animais que falecem. E pelo fato das Meat Snakes serem animais bem neutros em questão a outras formas de vida, elas podem ser facilmente domesticáveis. Então, seria incrível se encontrar com uma. É claro, se você der conta do cheiro terrível.
a próxima criatura é chamada de mímico. O porquê dele ter esse nome, você vai saber logo. Bom, assim como toda e qualquer criatura da espécie Vitacarnis, ele sai dos crawls. Quando ele sair, ele vai parecer muito com os Streamings, só que com um corpo mais fino e também bem mais rápido. O comportamento também é diferente, porque ao contrário dos Streamings, os mímicos são completamente carnívoros e não são carniceiros. Eles procuram animais vivos para se alimentar, ou seja, eles não são tão covardes. De início, eles se alimentam de animais pequenos, como ratos, e à medida que vão comendo, vão crescendo, e o tamanho dos alimentos também, até que chegam no seu ponto intermediário. O ponto intermediário de um mímico é onde ele vira uma criatura humanoide. Seu corpo vai parecer com o de um humano, mas com algumas características diferentes. A pele em carne viva, claro, membros mais alongados, dedos mais extensos, olhos esbugalhados e vazios, uma boca escancarada com um sorriso perturbador e muito mais dentes do que um ser humano. E esses dentes são muito mais afiados e resistentes, prontos para estilhaçar ossos como se fossem bolachas. Só que a característica mais bizarra nesse ser é que assim que ele assume essa forma, sua carne se torna humana. Isso porque na sua fase intermediária, ele começa a se alimentar de nada mais, nada menos, do que humanos, e somente humanos. Os humanos viram a sua nova fonte de comida, por isso é muito comum encontrar mímicos em lugares com populações bem densas. Eles são espertos e inteligentes. Eles não vão simplesmente atacar o primeiro humano que vem pela frente. Eles são estrategistas. Primeiro, eles decidem qual é o alvo, que pode ser qualquer um, em qualquer lugar. Depois, eles começam a observar esse alvo de longe, para assim ver como é a sua rotina, onde ele passa todos os dias e, principalmente, qual é o momento em que ele está mais propício a ser morto e devorado. Geralmente, esse momento é justamente a hora de ir dormir, porque está tudo escuro e a pessoa está totalmente vulnerável, bastando o mímico estraçalhar o seu corpo sem que ela acorde antes, talvez durante, mas nunca antes. E se por acaso a pessoa estiver acordada, o mímico vai fazer sons que vão atrair a pessoa para algum local específico. E esse local é geralmente um beco sem saída, onde o mímico vai encurralar a pessoa e fazer a mesma coisa. Esse vídeo ilustra bem esse momento, onde a pessoa está correndo de um mímico dentro de sua casa e se esconde em um armário a fim de despistá-lo, mas o mímico a encontra e a devora. Bom, eu disse que aquele era só o ponto intermediário. Ainda tem a fase final da evolução de um mímico, e aqui podem ter duas ramificações. A primeira é a se ele receber quantidades regulares de comida, onde ele vai se tornar cada vez mais parecido com um ser humano normal. Os membros vão diminuir, o sorriso desaparecer, cabelo vai começar a crescer, pele humana vai começar a nascer, enfim, vai se tornar idêntico a um ser humano, o que vai facilitar e muito a sua caçada. E a segunda é a se ele receber um excesso de comida. Se isso acontecer, ele não vai se tornar mais parecido com um humano. Na verdade, é justamente o contrário. Praticamente todas as suas características humanoides vão começar a desaparecer. A sua pele vai se tornar completamente escura, tirando o seu rosto, que se torna redondo com uma coloração mais rosada. Os membros vão ficar cada vez mais esticados e a pele muito mais resistente. E quanto mais comida ele consumir, mais resistente ela fica. E os dentes vão ir ainda mais profundo da garganta. Assim ele praticamente liquefaz qualquer coisa que ele come, fazendo ossos se tornarem uma farinha tão fina quanto o pó de zinco. Nesse ponto, eles se tornam caçadores semi-perfeitos, completamente noturnos, já que seus corpos se camuflam perfeitamente na escuridão. Como já deu para perceber, ao contrário dos três anteriores, os mímicos são uma ameaça constante para a humanidade, e por isso que existe um guia específico para lidar com os mímicos. 1. Nunca fique sozinho em um lugar com uma taxa alta de aparecimento de mímicos. 2. Se você perceber um mímico te observando nos arredores, se afaste lentamente e comunique às autoridades locais. Elas vão saber o que fazer. 3. Se você estiver sendo perseguido por um mímico, se ponha em uma situação que você pode escapar. Mímicos não perseguem pessoas que têm uma rota de fuga clara.
4. Em uma situação em que você foi encurralado por um mímico, se sente em posição fetal, proteja a sua cabeça, o seu rosto e seus órgãos com seus braços e pernas e faça a maior quantidade de barulho que você conseguir. Grite, esperneie, peça por socorro e reze para alguém te ouvir. 5. Se você tiver alguma arma branca ou de fogo, não tente usá-la contra os mímicos. Elas não vão ter efeito suficiente para fazer com que eles caiam. Só vai servir para irritá-los. Você só deve usá-las para bloquear os ataques dos mímicos por tempo suficiente até conseguir achar uma rota de fuga ou alguém vir te salvar. 6. Se você estiver em uma situação em que um mímico está te procurando, mas ainda não sabe onde você está, se esconda atrás de alguma coisa. Ou melhor, embaixo de algum móvel. Mímicos não têm paciência de ficar procurando a sua presa por um longo período de tempo e desistem relativamente fácil. Com isso, você deve estar seguro. Evite qualquer tipo de contato com os mímicos a qualquer custo. E a próxima criatura que vamos falar é... Continua.